E o São Paulo estabeleceu prazo para derrubar o transfer ban, que foi aplicado pela FIFA no tricolor nessa terça-feira e que o impede de registrar novos atletas. Uma lembrança importante, São Paulo tem 4 reforços nessa janela. 3 foram inscritos, mas Domingos Duarte, o único que chega com potencial e com condição de brigar pela titularidade logo de cara, não foi inscrito. Houve uma demora na regularização do processo, até por conta do fato de o cara ser português, houve a necessidade da chegada de documentos, de todo um trâmite burocrático, e não houve tempo para o São Paulo inscrever o Domingos Duarte antes da aplicação desse transfer ban ou a proibição de inscrição de atletas. Os outros 3, Aurélio Buta, lateral direito, angolano, Newton, volante que pertencia ao Botafogo, e Vitor Sá, outro brasileiro que estava no Krasnodar. Esses já tiveram os nomes divulgados no boletim informativo diário. Pois bem, São Paulo promete quitar ou acertar essa dívida que tem em relação a Lazio pelo Marcos Antônio até domingo. A dívida gira na casa dos 6 milhões e 100 mil reais. Resta saber de onde a Rimacis, presidente do Tricolor, vai conseguir tal grana. A enorme dificuldade financeira pelos lados do Morumbi. De qualquer forma, a promessa foi feita e a gente vai estar aqui para acompanhar se ela se cumpre ou não. Se o São Paulo conseguir derrubar esse transfer ban e fizer o pagamento a Lazio até domingo, achei domingo prazo esquisito também, né? Em relação aos bancos, você vai fazer a transferência de 6 milhões no domingo, enfim. Se houver esse pagamento pelo menos até segunda-feira, o São Paulo na próxima semana consegue registrar Domingos Duarte, que já fica à disposição do técnico Dorival Júnior. Estou aqui ao lado do Arnaldo Ribeiro. Arnaldo, e aí, gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Eu não gostei, Tironi. O lixo foi o segundo tempo, deu pro gasto, até gostei do primeiro tempo. E aí, essa descrição que você fez é uma situação que ela está colocada já há uns 2, 3 meses, né? E é curioso que o mantra dos 45 pontos do Crespo tenha envelhecido tão mal, né, do São Paulo, né? Porque Ele envelheceu bem, né? ele tinha o diagnóstico preciso, né, da situação, dos limites do time e da situação do clube, do que se avizinhava, porque o segundo semestre é pior do que o primeiro. É o segundo semestre com transfer ban, sem estádio e com um time limitado. E esse estado de coisas, quando acontece algum contratempo num jogo, o time desaba, né? É assim quando um time grande está nessa situação. É assim, né? E foi o que aconteceu. Hoje o São Paulo vinha nota 7 e depois tomou o gol de empate numa cagada do Pablo Maia, logo no início do segundo tempo, virou nota 2, né? Acabou o time, né? Ainda teve, depois da virada, uma chance com o Luciano. Depois até o técnico se apavorou, começou a fazer alterações meio aleatórias. E o São Paulo só não tomou o terceiro porque os zagueiros não foram tão mal, alguns jogadores ainda se recuperaram e tal, mas é um cenário muito preocupante, né? E acho que muita gente entendia que aquela largada de 25 pontos era suficiente. Não é, né? Vai ser difícil somar mais 20 com esse estado geral de coisas, com essas pessoas no comando, sem o Morumbi para jogar, com os jogadores aos nervos na flor da pele, com o jogador se machucando, né? Com essa questão toda. E acho que a sequência agora, você falou, simplesmente você começa o segundo turno com o Flamengo, lembrando que no ano passado, que o São Paulo também voltou de uma pausa contra o Flamengo, aquela pausa da Copa do Mundo de Clubes, o Crespo até falou, e foi bastante criticado, né? Era Crespo também, falando que ainda bem que ele não jogaria com o Flamengo de novo no Maracanã, né? E todo mundo achou ruim também. O Crespo fala as verdades e as pessoas acham ruim. Mas depois ele conseguiu 5 vitórias seguidas e fechou o turno em 28 pontos. Dessa vez o São Paulo fechou o turno com 25, ou seja, devendo 3 em relação ao ano passado. E exatamente eu copio exatamente o que você falou. Se a torcida do São Paulo, que está cansada, está machucada, não abraçar de novo, vai cair. Vai cair. A gente sabe como é que é essas coisas e sabe que tem os outros 8, 7 times nessa mesma briga em que as torcidas estão já nesta briga, né? E a torcida do São Paulo vai ter que entrar, porque depender dessa galera aí, nós estamos ferrados. Muito bem. Já mandem aí as suas mensagens, venham com a gente e vamos embora. Vou começar a ler a galera aqui. Daqui a pouco tem a Alê Salvador, vai estar na coletiva. A gente vai ficar de olho aqui na coletiva do São Paulo, ver o que o Dorival Júnior tem a dizer sobre esse jogo. Só uma coisa, né? O São Paulo começou o jogo
na formação que a gente esperava, colocamos até isso no vídeo pré, com 3 no meio e não 3 na frente. Funcionou. Teve o gol de falta. O São Paulo não fazia um gol de falta desde o Wellington Rato em 2023. Bom primeiro tempo, boas chances. Aí teve, depois do gol, a lesão do Tolói. Mais uma lesão do Tolói. Aí, O início do segundo tempo, desastroso, com a falha do Pablo Maia, que fez ruir psicologicamente o time. E foram, assim, tantas atuações desastradas que pouca gente lembrou da volta do Arboleda, que estava sendo tão perseguido, né? Foi tão xingado antes do jogo, mas do jeito que foi o jogo e do jeito que ele teve que jogar, foi o de menos, né, nessa volta, mas o jogo era, antes da partida, muito pautado pela volta do Arboleda. No final das contas, o Arboleda teve que jogar no mano a mano com aquele Viveiros diversas vezes. Assim, como eu falei, né? Eu acho que não vale a pena descer a porrada em jogador hoje. Esses caras estão aí, meu, é o que tem, o São Paulo e tudo mais e tal. É que uns foram bem melhores que o outro. Não, foram, tudo bem, mas é que na fila dos culpados tem tanta gente e esses caras vão precisar tanto do apoio da torcida que eu acho contraproducente crucificar jogador, qual seja ele quem for. Só que eu quero fazer um parênteses. E aí, com todo respeito, fiquei até comovido com o Tolói no banco chorando depois que ele se contundiu. Acho que talvez não tenha mais condição de jogar, e tá tudo bem, o cara teve uma carreira bacana. Ele não consegue jogar um único tempo. Eu acho que talvez seja a terceira ou quarta vez que ele sai do time de São Paulo. Mais até. Que ele sai do time de São Paulo machucado antes do intervalo. Talvez não dê mais. E tudo bem, o cara fez uma carreira boa, jogou na seleção da Itália, tá tudo mais. São Paulo aposta nesse menino aí, que jogou hoje aí, até se virou bem. Foi bem Osório mesmo. É melhor do que você, por mais que seja experiente, mas o cara não consegue mais jogar. Esse é o problema. Enfim, vamos lá, mandem suas mensagens aí. Eu acabei de mandar uma mensagem aqui também no nosso chat, falando para fazer uma live com nível aqui, gente. Sem acusações, vocês não sei o que, vocês não sei o que lá. A gente tá todo mundo no mesmo barco, São Paulo tá na pior, tá todo mundo deprimido com essa situação. Então, queremos debater o São Paulo, o futuro do São Paulo, o que aconteceu com o São Paulo, o que vem por aí, o que pode ser feito. Essa é a conversa aqui. Então, quem achar que tem que xingar aqui e tal, pode cair fora, não tem problema nenhum. Vamos lá. Herbeta, parece que faz 5 anos, mas esse mesmo time estava em primeiro jogando fino da bola há poucos meses. Parabéns aos envolvidos. Esse negócio tá tatuado no braço, na cara, dessa turma que fez isso. Essa é a verdade. Rui Costa, todos esses caras que... Incluindo o Rafinha, que estava lá e foi cobrado pela torcida. Todos esses caras, tá tatuado na pele desses caras. E o que acontecer daqui para frente com o São Paulo, tem nome, tem sobrenome, tem tudo. Né? Júlio Casares, essa turma toda. Todos esses caras que estão aí. E mais aquela turma do conselho que está fazendo. Então, esses caras são os verdadeiros culpados. Estão para sempre. Vão ser para sempre figuras que vão causar ojeriza na torcida tricolor. Fernando Diniz, tricolor lava faca de bolo Puma em Bragança. Deus só imploro por 7 vitórias. 7 vitórias, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Com 7 vitórias vai conseguir, mas São Paulo não vai conseguir ganhar 7 jogos, né? Bem provável que não consiga. Um ponto por jogo. Considerando que o próximo não vai ter nenhum, o outro é contra o Grêmio fora, não sei se vai ter também. São Paulo tem que achar uns pontos aí nos pouquíssimos jogos que ele vai fazer no Morumbi. É mais ou menos isso. Vamos deixar pra galera de casa ouvir também, você falou do Arboleda agora, na hora da escalação ali, que tá falando, tá aqui a equipe de São Paulo escalada, a hora que vem o Arboleda, muitas vaias, vamos escutar um pouquinho pra galera de casa. Número 23, número 19, Lucas Ramon, número 5, Arboleda, número 2, Rafael Tolói. É uma vaiazinha, né? Porque é meio que vai ter que engolir. É claro que a gente já falou, né, da importância do Arboleda, um jogador, uma equipe que está com condições financeiras abaixo. Tem esse jogador lá, o próprio Rafinha falou: o que eu vou fazer? Já se desculpou, já conversamos, já tem toda a situação resolvida, vou colocar ele para jogar. Não tem o que fazer, né, Igor? A torcida vai vaiar, mas vai ter que esperar ele dar a volta por cima e reconquistar esses corações. As partes aí vão ter que engolir cada um seu respectivo ego, né? O Arboleda para se reorganizar ali nesse aspecto trabalhista com o São Paulo, nas relações internas, e a torcida de ver o jogador de volta em ação, porque, resumindo, é o que tem. O Arboleda é o que tem.
Hoje estreou o Vitor Sá, nova contratação, beleza, mas o São Paulo está travado essa dinâmica aí, é o transfer ban, não pode contratar jogador no momento. Financeiramente, a gente sabe também, se está no transfer ban, é resultado de uma crise financeira, então o São Paulino está tendo que lidar com um problema político que se alastra já desde o ano passado, né, de forma mais ampla, com decisões equivocadas relativas à parte financeira como consequência disso tudo também. E, para completar, decisões para lá de questionáveis no âmbito técnico, propriamente. Né? Aí, desse ano, de 2026, é um combo. Né? Você olha, e eu estou voltando lá para trás para fazer menção à demissão do Crespo, aí vem, traz Roger Machado, tudo que o torcedor de São Paulo já viveu nessa temporada. Então, é o combo completo de problemas que estão sendo colocados aí, o resultado dentro de campo é reflexo disso tudo. Então, realmente, é muito difícil a gente imaginar uma guinada a curtíssimo prazo para o São Paulo, por isso que a torcida se manifesta e demonstra esse volume de preocupação, porque realmente a situação no clube não é fácil e não dá para a gente minimizar o que está acontecendo com o São Paulo nesse momento, muito embora ainda está ali meio de tabela e tal, mas se a gente for olhar a distância para a zona de rebaixamento, 4 pontos, né, se não me engano, aí então em uma, 2 rodadas, muita coisa pode acontecer, né? O Vasco está com 20 pontos aqui, o São Paulo está com 25, 5 pontos, então 2 rodadas, coisa pode acontecer aí nas perspectivas do São Paulo dentro desse Campeonato Brasileiro. Você falou agora desse transfer ban, né, das mudanças, São Paulo que trouxe alguns jogadores, mas o Caleri, que é um jogador importantíssimo para a equipe de São Paulo, ele está com um contrato também a vencer, né? A gente não sabe ainda se o São Paulo vai renovar, se não vai renovar. Eu não sei se andou alguma coisa, se vocês têm alguma notícia de bastidor, mas também é algo que preocupa, né? Porque perder um jogador desse calibre na equipe agora também pode desandar um pouco mais, né, Bira? Ainda mais um ídolo, né? Como é o Caleri para o torcedor, né? Imagino que seria algo que dividir bastante aí a torcida em opinião para ver se o Caleri deve ou não renovar, porque tem esses dois lados, né? Da moeda, Denise. Você tem de um lado um ídolo, mas ao mesmo tempo um jogador que não vem rendendo tanto e que tem um alto custo também. Então, essa é a sinuca de bico da diretoria do São Paulo e cada vez mais com os problemas que vão acontecendo, esse tipo de situação começa a aparecer. Né? Eu acho que isso é a bola de neve que as diretorias dos clubes no Brasil fingem que não vai acontecer e no final a história meio que se repete com todos. Você começa a negligenciar a folha de pagamento, depois você começa a negligenciar parcelas de contratações e de repente isso começa a chegar dentro do seu clube e você na hora de renovar contratos, de contratar novos jogadores, começa a ter dificuldades, que é onde o São Paulo hoje se encontra, né? Isso sem tirar, enfim, todos os escândalos ali referentes a shows, referentes a departamento médico, que o São Paulo também, infelizmente, vem convivendo com esse tipo de situação. Então, eu acho que esse é o grande problema da diretoria do São Paulo e por isso que vale a mão na consciência, porque você ainda tem todo um resto de temporada para acontecer. O São Paulo ainda está disputando outras competições além do Campeonato Brasileiro e não pode começar a se complicar no Campeonato Brasileiro para aí ter que, enfim, procurar um foco só, né? E acabar abandonando outras competições, porque é aquilo que você falou, tudo isso gira dinheiro e o São Paulo hoje está um pouco desesperado atrás de algum trocado aí para conseguir colocar a casa em dia. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.